galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline Gack, estamos começando uma aula aí de matemática na sua telinha. Sejam todos muito bem-vindos e já quero adiantar que essas aulas aqui de matemática são uma sequência e você encontra todos os capítulos dessa sequência no repositório ou no YouTube, ok? A aula de hoje, o tema é triplo. E o que será que é o triplo? Mas olha, essa sequência inteira aí de matemática tem aula sobre dobro, metade e terça parte, que você encontra aqui no repositório ou no YouTube. Certo, pessoal? Mas a história de hoje é triplo. E o que é o triplo? Isso é o que a gente vai descobrir na aula de hoje, certo? Então, bora para o título da aula. Então, o que é triplo, certo? Habilidade EF02 MA08, ok? Então, vamos aos nossos combinados? Então, vamos lá. Hoje compreenderemos o que é triplo, mas antes vamos aos nossos combinados. Então, se acalme, preste atenção na explicação da professora Aline e tome nota daquilo que achar necessário. Lembre-se sempre, a chave da matemática é o treino. Então, o que você vai fazer? O que a gente vai combinar aqui? Você vai assistir essa aula atentamente, vai realizar as suas anotações caso haja necessidade e depois você vai realizar aí a atividade que eu vou propor no final da aula, certo? E aí você vai treinando o que a gente aprendeu hoje, combinado? Então, bora conhecer um personagem novo? Na verdade, uma personagem? Vamos dar uma olhada. Quem que é? Então, temos aqui a formiga Jurema. É isso mesmo. Essa é a Jurema. É a nossa formiguinha. Mas a Jurema, ela é uma formiga, certo? Uma formiga. Só que a Jurema, ela aparece 3 vezes. Ok, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então, a Jurema é uma formiguinha, certo? Só que a Jurema está aparecendo 3 vezes. Olha aqui, 1, 2, 3. Então, vamos lá, ó. 3 formiguinhas vezes 1 é igual a 3, certo? Podemos então dizer que o triplo de 1, porque temos uma formiga, é 3, ok? Então, o triplo de 1 é 3, tá? Vamos ver mais um outro caso aqui envolvendo a nossa Jurema. Jurema tem o quê? 2 olhinhos, não é mesmo? Então, ó, 2 olhinhos aqui na Jurema, certo? Então, ó, 2 olhos. Então, uma formiguinha, uma Jurema tem 2 olhos. Só que os olhos estão aparecendo 3 vezes, tá? Ó, 1 vez, 2 vezes e 3 vezes. Então, podemos dizer que o triplo de 2 é 6. Quer ver? Eu vou confirmar aqui com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos lá, ó. A Jurema tem 2 olhos, mas eles estão aparecendo 3 vezes. Olha aqui, ó, 3 vezes. Então, o triplo de 2 é 6, certo? Vamos aí para mais um caso envolvendo a nossa Jurema. A Jurema, ela tem 6 patinhas, ok? Ó, vamos dar uma olhada aqui, 6 patinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, Jurema tem 6 patinhas, certo? Mas as patinhas da Jurema estão aparecendo 3 vezes. Olha aqui, 1, 2, 3, certo? Está aparecendo por 3 vezes. Só que uma Jurema tem 6 patinhas. Então, podemos dizer que o triplo de 6, lembra, ó, uma Jurema tem 6 patinhas, tá? Então, ó, o triplo de 6 é 18. E como é que eu sei isso? É só contar, tá, estudantes? Você pode fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, ó, vou arriscar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, certo? Ok, vamos então agora aprofundar um pouquinho mais esses conhecimentos. Então, o triplo, o que é o triplo? É igual a 3 vezes a mesma quantidade. Vamos pensar aqui comigo. O triplo é 3 vezes a mesma quantidade. Então, eu vou pensar aqui num número, no 3. 3. Pensei aqui, escolhi agora, certo? O triplo é 3 vezes a mesma quantidade. Então, é como se eu contasse 3 vezes esse número que eu acabei de colocar aqui, certo? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, contei uma vez. 4, 5, 6, contei 2 vezes. 7, 8, 9, contei 3 vezes. Então, o triplo de 3 é 9. Tá dando para entender? Então, vamos ver aqui então as nossas joaninhas. Vamos dar uma olhadinha. Então, aqui nas joaninhas, vou mudar aqui a cor da minha caneta. Quantas joaninhas eu tenho aqui? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho 5 joaninhas aqui. Lembra que eu falei que é 3 vezes a mesma quantidade? Então, eu teria que fazer como? 5 joaninhas, mais 5 joaninhas, mais 5 joaninhas. Ou eu posso usar a multiplicação. Como? 5 joaninhas vezes 3. Ela não aparece 3 vezes aqui, ó? Certo? E aí, qual é o resultado? Vou colocar aqui para vocês. Então, nós temos 5 joaninhas. Elas aparecem por 3 vezes. Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Ou podemos dizer que o triplo de 5 é 15, ok? O triplo de 5 é 15. Certo? Pessoal, eu tenho aqui uma sugestão de atividade que eu vou explicar ela melhor para vocês, tá? Se você já assistiu a aula sobre dobro, você vai ver que a gente tem uma atividade muito parecida na aula sobre dobro, tá? Só que agora a ideia mudou, né? O tema mudou, agora é triplo, tá? Então, o que a gente tem aqui? É uma receita. Então, é uma receita de brigadeiro. Então, vamos ler os ingredientes? Então, nós temos uma lata de leite condensado, nós temos 2 colheres de margarina, 2 colheres de chocolate em pó e chocolate granulado para enrolar. Então, esse aqui é o único que a gente não tem uma quantidade, certo? Logo aqui abaixo, a gente tem o modo de preparo do brigadeiro. E o que vocês vão ter que fazer? Tá vendo que tem um quadro aqui em branco? É isso. Vocês vão pegar essas quantidades aqui da nossa receita e triplicar, tá? Então, você vai triplicar a receita. Lembrando que, o que é mesmo o triplo? O triplo é 3 vezes um valor, então 3 vezes aquele valor em questão, tá? Vou dar um exemplo aí para ajudar vocês. A nossa receita original está pedindo uma lata de leite condensado. Só uma. Qual seria o triplo dessa uma lata de leite condensado? Lembra? O triplo é 3 vezes aquele número. E que número que a gente está falando agora? Do 1. Uma lata de leite condensado. Como seria 3 vezes isso daqui? Contar 3 vezes o 1. Então, vamos lá. 1, contei uma vez. 2, contei 2 vezes. 3, contei 3 vezes. Então, o triplo de 1 é 3. Então, já que eu quero triplicar a minha receita, eu não vou usar só uma lata, eu vou usar 3 latas aqui de leite condensado, certo? E aí, vou pedir para o oráculo mostrar a receita aqui de novo para gente, que aí você vai fazer a mesma coisa com os outros ingredientes. Aqui está pedindo 2 colheres de margarina. Então, qual é o triplo de 2, pessoal? É isso que vocês vão pensar e vão anotar aqui no nosso quadro do lado. Depois, 2 colheres de chocolate em pó.
a mesma coisa. Você vai pensar aqui qual seria o triplo de 2 e vai anotar aqui do ladinho, certo? Então, o que você tem que entender nesse momento é que o triplo seria 3 vezes alguma coisa. Quando a gente fala de 3 vezes alguma coisa, como o número é baixo, teoricamente, a gente pode realizar nesse primeiro momento tanto de adição como de multiplicação. Quer saber como? Vou explicar para vocês. 2 colheres de margarina, que tem na nossa receita, ok? Eu posso pensar em contar 3 vezes o número 2 ou eu posso somar. Como assim, professora? Eu vou somar 3 vezes o 2. Então, eu vou fazer 2 mais 2 mais 2. E fazendo esses dois processos, vocês vão chegar no mesmo resultado, tá? Então, quando os números são mais baixos, você pode fazer de adição ou pode fazer de multiplicação, certo? E aí, aproveita essa receita de brigadeiro, já faz e manda uma parte para mim, porque você vai fazer o triplo, né? Então, você fica com 2 e me manda uma. Combinado? Pode ser? E aí, o que a gente trabalhou na nossa aula de hoje? Compreensão sobre os fatos básicos em relação ao triplo, resolução de situação-problema sobre triplo e leitura e interpretação de texto. Não esqueça de realizar as tarefas, tanto essas propostas aqui durante a aula, para você treinar, claro, como aquelas que a gente coloca lá no sistema de tarefas, certo? Vou colocar aqui a nossa telinha de avaliação. Então, se você curtiu aprender um pouquinho mais sobre triplo, avalie a nossa aula positivamente. Não esqueça de treinar. Matemática é treino. E vejo vocês nas nossas próximas aulas de matemática. Beijão. Tchau, tchau.